Olá! Nessa série de vídeos, nós vamos buscar compreender alguns comportamentos, tidos como comportamentos neuróticos, em alguns momentos sinalizados até mesmo como comportamentos anormais, mas não necessariamente nós estamos falando aí de comportamentos anormais. E claro que para compreender muitas vezes a causa desses comportamentos ou dessas diferenças, é útil, por exemplo, dividir os fatores causais em categorias biológicas e algumas vezes sociológicas. Isso quer dizer que em diversas situações existem causas que de fato são biológicas, são físicas, né, são de origem física, e outras causas podem ser aí de origem sociológicas ou até mesmo psicossomáticas. Algumas perturbações mentais, por exemplo, que reconhecidamente se baseavam, por exemplo, em patologia do cérebro, infecção sifilítica do cérebro, ou, por exemplo, no caso até da própria degeneração cerebral na senilidade, são, no caso, denominadas orgânicas ou biogênicas. Isso serve mais para ilustrar um pouco esse contexto das divisões, das classificações, que nós vamos abordar ao longo desses vídeos e ao longo dessa unidade. Portanto, é muito importante que o nosso aluno se comprometa com a leitura, com o aprofundamento teórico dessa unidade e com as reflexões que são base fundante para a nossa formação como psicanalistas. Agora, de modo geral, quando não existe patologia cerebral conhecida e as perturbações se baseiam, em alguns momentos, até em suposições falsas, né, ou na impossibilidade de um diagnóstico que realmente refute essas causas orgânicas, nós podemos dizer que existem aí algumas causas, né, ou capacidades inadequadas e outras condições que podem levar, nesse caso, a reações indesejadas, de forma a dizer que essas reações podem ser até desajustadas, por exemplo, no caso de tensões, de perturbações, e aí são, no caso, denominadas de psicogênicas. Bom, além de tudo isso, né, como eu comentei, existem aí essas perturbações de natureza sociogênica, né, e entre os fatores sociológicos, por exemplo, nós podemos nos deparar com as privações econômicas, culturais, que também podem ser um desses fatores, e que provocam, de alguma forma, algum tipo de deformação no desenvolvimento, ou até mesmo podem criar, né, excessivamente algum tipo de desajustamento ou de uma impossibilidade de ajustamento saudável desses sujeitos. Muito bem, então, seguimos um pouco adiante nesse contexto para compreender esse lugar desse comportamento neurótico, esse lugar desse comportamento anormal, mas agora buscando aprofundar um pouco mais, porque, de modo geral, essa dificuldade de atribuir um conteúdo propriamente dito psicanalítico ao conceito ou aos conceitos de normal e patológico, claro que acabam decorrendo, antes de mais nada, do fato de que estes processos, esse tipo de conceito, eles acabam sendo oriundos, né? Eles procedem de tipos de teorização profundamente distintas, né? Então é importante que a gente reflita um pouco sobre essa consideração. E segundo o domínio, por exemplo, de experiência, a que são, por exemplo, referidos esses conceitos, né? O conceito de normal ou o conceito de patológico, que os torna, por exemplo, dependentes da primeira ou da segunda tópica, isso remetendo às tópicas freudianas que nós estudamos em unidades anteriores, segundo se determinem no terreno da neurose ou no terreno da psicose. Também parte do tema que nós já desenvolvemos em unidades, em vídeos anteriores, razão pela qual é muito importante que exista essa base, esse conhecimento, para que permita ao nosso aluno uma melhor compreensão deste tema. Agora, resta, de alguma forma, compreender que condições, né, gerais podem acontecer e que, em condições, esses processos que são caracterizados aí, patológicos, são muito mais comuns do que nós realmente imaginamos. Agora, nós observamos que Freud nos dá uma resposta ali por volta de 1905, nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. E nesse ensaio ele acaba propondo, antes de mais nada, o que nós chamamos de uma invocação da pulsão sexual. O que isso quer dizer? Só há um meio de chegar a conclusões úteis sobre a pulsão sexual nas psiconeuroses, as psiconeuroses conhecidas
como no caso da histeria, da neurose obsessiva, chamada neurastenia, e certamente também demência precoce, a paranoia, podem estar entre as psiconeuroses. Então só existe um caminho possível para chegar a essas conclusões, né, que é submetê-las de fato às investigações psicanalíticas. É isso.